Isso nos traz muitas vantagens, produtos que todos usamos, mas por outro lado tem um efeito interdependente negativo em nossa sociedade e clima. Arendt, normalmente você vem aos nossos estúdios para falar sobre sustentabilidade. Hoje, ainda dentro desse tópico, vamos falar sobre interdependência positiva e negativa. Quais são as diferenças? Interdependência positiva significa que todos em uma organização, serviço, negócio ou na política se beneficiarão. A interdependência negativa significa que alguns se beneficiarão com o sacrifício dos outros, de pessoas, do meio ambiente, da sociedade e assim por diante. Muito interessante. Qual é o impacto disso sobre a sociedade? Por exemplo, se você tem um serviço ou uma empresa que é negativamente interdependente, o seu produto pode ser prejudicial, mas como gera lucro, que é a prioridade, os efeitos negativos são muitas vezes ignorados, o que obviamente não é bom para o negócio ou para a sociedade. Of course, that is not good for the business, not good for society. E quais são os efeitos da interdependência negativa? Por exemplo, em termos de mudanças climáticas, temos a indústria de combustíveis fósseis e a indústria de compostos químicos que afetam o nosso clima. Isso nos traz muitas vantagens, produtos que todos usamos, mas, por outro lado, temos um efeito interdependente negativo em nossa sociedade e clima, o que obviamente não é registrado no lucro, mas ainda tem um efeito sobre todos nós. Eu imagino que seja fácil determinar se um negócio ou sociedade estão sofrendo da interdependência negativa, mas não acho que seja tão fácil resolver o problema. Como a interdependência negativa pode ser resolvida? Sim, eu fiz um estudo sobre isso e vou ler algumas notas para facilitar a explicação aos espectadores. Essas são algumas das poucas evoluções que dão esperança e futuro a todos nós. Os jovens empreendedores, por exemplo, estão buscando resolver problemas relacionados à energia, alimentos e água potável, usando as tecnologias mais modernas para substituir métodos prejudiciais por métodos não prejudiciais. Por exemplo, chegamos a uma solução para a segurança alimentar global, provando que a produção local realmente alimentaria mais pessoas do que a comercialização global de alimentos. Isso também diminuirá a competição internacional e a necessidade de transporte poluente. Existem comunidades que cooperam para se tornar autossuficientes e autossustentáveis, trocando ideias, habilidades e conhecimentos que melhoram o benefício mútuo, portanto, positivamente interdependentes. Muito obrigada por conversar com a gente, Arendt. Obrigado pelo convite. Isso é tudo por hoje, mas continue conectado a Dukascopy TV para mais entrevistas exclusivas e não deixe de compartilhar seus comentários com a gente. Até mais!